Olá, vamos mergulhar hoje em alguns textos bem antigos para descobrir um sistema de regras para testemunhas que, olha, é surpreendentemente moderno e super relevante até hoje. Todo e qualquer sistema de justiça se depara com um dilema que é fundamental. Como é que se busca a verdade absoluta sem, ao mesmo tempo, paralisar a vida cotidiana das pessoas? Vamos ver como uma solução bem antiga lidou com essa questão de frente. No começo, a lei bíblica era extremamente rigorosa. Exigia interrogatórios super intensos em todos os casos, sem exceção. Só que os sábios, que eram os grandes intérpretes da lei naquela época, sacaram que isso era, bom, impraticável. Acabava criando um gargalo enorme que impedia a justiça de funcionar no dia a dia. E a solução que eles encontraram foi incrivelmente pragmática e, de certa forma, genial: criar um sistema de justiça de dois níveis. A ideia era a seguinte: para os casos mais graves, aqueles que envolviam punições como multas ou até açoites, o padrão bíblico, super rigoroso, continuava valendo. Mas, para as questões financeiras do dia a dia, as regras eram bem mais flexíveis. E aqui está a chave do porquê, como o próprio texto aponta, os sábios entenderam que se a burocracia para conseguir um simples empréstimo fosse a mesma de um julgamento capital, de vida ou morte, a economia, bom, ela simplesmente pararia de funcionar. Tá, mas e quando as testemunhas não contam a mesma história? O que acontece? O sistema também pensou nisso e desenvolveu um jeito bem sofisticado para lidar com a situação, criando categorias para as contradições. Eles fizeram uma distinção que é crucial. Separaram as contradições fundamentais, chamadas de dershot e shakirot, que são sobre os fatos essenciais, quem, o que, quando, onde, das contradições secundárias, as bedicot, que são sobre detalhes mais periféricos, sabe? Então, se as testemunhas discordam num ponto fundamental, como, por exemplo, o que foi emprestado, o testemunho inteiro é invalidado. Simples assim. A base da história não se sustenta, então não dá para confiar. Agora, se a contradição é sobre um detalhe secundário, tipo a cor de uma moeda antiga chamada mané, o testemunho principal continua de pé, continua válido. O tribunal entendia que a memória para esses pequenos detalhes podia falhar, e tudo bem, isso não invalidava o fato principal. Agora, olha só que interessante este caso de concordância parcial. Se uma testemunha fala que o empréstimo foi de 100 e a outra diz que foi de 200, o tribunal não joga tudo fora. Pelo contrário, ele valida aquilo que as duas têm em comum, confirmando que a dívida é de, no mínimo, 100. A lei também precisou se adaptar na forma como o testemunho podia ser apresentado. O ideal, claro, sempre foi o testemunho oral, falado ali, frente a frente com o juiz. Mas, de novo, mostrando aquele pragmatismo todo, os sábios abriram uma exceção para as questões financeiras. Passaram a permitir o testemunho por escrito, em documentos legais. E por quê? Para garantir que os contratos, as vendas, tudo isso continuasse valendo com o tempo. Mas, para a justiça punitiva, aí não. O padrão mais alto do testemunho presencial e oral continuava sendo a regra. Afinal, a vida e a liberdade de uma pessoa exigem o máximo de rigor. E isso tudo nos leva a um princípio fundamental. A palavra de uma testemunha, uma vez que ela é registrada no tribunal, tem um peso gigantesco. A regra era clara. Uma vez que a testemunha deu seu depoimento e foi interrogada no tribunal, pronto, acabou. Não tem como voltar atrás. O ato era levado com total seriedade. O tribunal nem ia ouvir alegações do tipo eu me enganei, eu estava com medo, ou esqueci e agora lembrei diferente. A ideia era que a pessoa teve a sua chance de falar a verdade e aquele momento era definitivo. Mas existia uma pequena exceção para documentos escritos. Se não houvesse outra forma de verificar uma assinatura, as próprias testemunhas poderiam contestá-la. Mas só em casos bem específicos, como se tivessem sido forçadas a assinar ou se fossem menores de idade na época. E para fechar, vamos ver o poder que o próprio tribunal tinha para garantir que, no fim das contas, a justiça fosse feita. Isso aqui mostra que o sistema não era só um conjunto de regras cegas. Tinha uma salvaguarda muito importante. Os juízes podiam intervir. Eles podiam aplicar um interrogatório super rigoroso, mesmo num caso financeiro simples, se sentissem que tinha algo de errado ali. Então, no final, o que a gente vê se formando é a imagem de uma estrutura legal que não foi projetada para uma perfeição teórica, mas sim para o mundo real. Uma estrutura flexível, pragmática
e, acima de tudo, inteligente. E isso nos deixa com uma reflexão final. Esse sistema antigo conseguiu equilibrar a busca pela verdade com as necessidades da sociedade, o que nos força a pensar: o que realmente significa a justiça ser não apenas correta, mas verdadeiramente sábia?